Senhores, eu sou o Luiz Fernando Pierotti, você está no Casando Lutas, é isso mesmo, Casando Lutas, né? É isso aí. E eu apareci aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre as minhas impressões e as minhas impressões, as impressões da luta que aconteceu no último sábado, dia 26, Floyd Mayweather contra Conor The Notorious McGregor. Se você estava vivendo numa caverna até agora, ou apontando do Kuma, Maymac foi a luta milionária que aconteceu nesse último sábado entre o maior nome do UFC ultimamente, Conor McGregor, e o multicampeão e estrela do boxe, Floyd Mayweather, que depois da sua vitória contra o irlandês conseguiu ultrapassar o recorde de Rocky Marciano, tendo 50 vitórias e 0 derrotas nos últimos 21 anos de carreira. Porém, o que todo mundo esperava acabou acontecendo mesmo. O irlandês não deu conta do cansaço de aguentar 12 rounds contra o maior boxeador da geração e acabou perdendo por TKO no 10º round. Apesar de ter durado mais do que muita gente imaginava e ter acertado mais de 100 golpes no Floyd, acertado não no rosto, tá? Entre defesas, peito, ombro e assim por diante. Apesar de tudo isso, o certo acabou acontecendo. O esperado por todos os especialistas da área, ou pelo menos pela maior parte deles, pelo próprio camp do Floyd Mayweather, por Floyd Mayweather, eu imagino até que pelo próprio Conor McGregor aconteceu e a luta foi para a mão do campeão americano. Muita gente andou comentando também depois da luta como a entrega saiu melhor que a encomenda, afinal de contas, Conor durou muito mais do que imaginavam, estava sendo especulado aí até um 6º, 7º round, ele foi até um 10º round, além dessas vitórias do primeiro round. Porém, na minha opinião, o maior ganho, ou talvez o ganho real do McGregor, foi ter conseguido participar dessa luta, por ter conseguido ganhar tanto dinheiro e ter conseguido voltar para o UFC, caso isso aconteça, mas eu acredito que sim, com um nome muito maior e mais consolidado com os próprios fãs do MMA e também sendo conhecido por muito mais gente que nem acompanhava o esporte. Isso porque eu imagino a luta como um todo. Eu vejo a luta como um todo e não apenas como os rounds especificamente. Essa é a forma mais fácil de você contar o vencedor, conseguir equilibrar um julgamento entre todos os juízes. Porém, se a gente estiver pensando em plano de luta, o que aconteceu deveria acontecer. Como especulado anteriormente, como dito pelo próprio Floyd Mayweather, o plano era você cansar os braços do irlandês, fazendo com que ele dê o maior número de golpes fortes que ele poderia no começo da luta, como a gente vem fazendo no UFC há tanto tempo, o que faria com que a luta fosse mais segura para o Floyd, que ia trocar com o irlandês sem ter o peso da mão dele tão forte. Isso explica a quantidade de golpes até que sabe sul-americano. A gente está falando de quantos golpes são necessários para fazer com que o Conor McGregor fique cansado. Pô, Luiz, mas ele demorou muito para cair, ele aguentou muito soco na cara. Ele nem foi nocauteado. Sim, e eu vejo dois motivos para isso. O primeiro deles é que nós estamos falando de dois atletas de esportes de combate. O mínimo que você espera de um atleta de esporte de combate, sendo MMA ou sendo boxe, é que ele tenha uma boa resistência. Conor McGregor é um atleta novo, ele é jovem, ele nunca sofreu um nocaute na carreira, ele tem uma resistência muito boa ainda. Se ele fosse facilmente nocauteado pelo Floyd Mayweather, como ele foi controlado na luta, nós não estaríamos falando de um mau lutador de boxe, nós estaríamos falando de um mau lutador. E em segundo lugar, nós temos que lembrar que o Floyd Mayweather é menor que o McGregor. No dia da pesagem ele estava com 1 kg, se eu não me engano, a menos do que o McGregor, que já tinha emagrecido para fazer a pesagem e provavelmente lutou com um peso maior. Lembrando que o Floyd, em 21 anos de carreira, por mais que tenha tido cerca de 26 nocautes, nos últimos anos não vinha nocauteando mais ninguém, o jogo dele mudou. Ele passou a trabalhar muito mais com volume, plano de luta e como um caçador, como um nocauteador. Portanto, tudo que aconteceu estava dentro de um plano de luta segura. A luta poderia ter sido mais animal, a luta poderia ter sido mais trocada, e isso faria com que corresse o risco do Floyd perder. Ele sabia que a mão do McGregor era muito pesada e lutou de uma forma segura para conseguir se livrar do peso na mão do irlandês. Isso é o que faz o lutador ter 20 anos de carreira, 50 lutas e nenhuma derrota. Ah, mas eu queria ver agora o Floyd lutando no MMA contra o Conor McGregor. Isso nunca iria acontecer. Mais uma vez, essa luta não foi um tira-teima entre dois tipos de luta e não teve nenhum tipo de honra envolvida entre os lutadores. Esse foi um evento feito para os fãs e para agariar muito dinheiro para esses dois lutadores. Dinheiro esse que nunca seria pago por um evento como o UFC. Esse tipo de cifra milionária só poderia acontecer no boxe. Apesar do falatório todo antes da luta, Conor McGregor provavelmente nunca pensou em lutar MMA contra o Floyd Mayweather. E o Floyd Mayweather nunca lutaria MMA contra o Conor McGregor. Porque apanharia muito? Também, mas porque o salário que pagariam para ele por essa luta
não condizeria com o mínimo que ele ganharia lutando boxe. A verdade é que eu não vejo grandes feitos de McGregor nessa luta, não tendo sido o de participar dessa luta, ou de conseguir convencer Dana White de deixar o lutar boxe, uma coisa que vários lutadores tentaram fazer ao longo dos anos e não conseguiram, e de conseguir promover o seu nome ainda mais em um patamar que talvez a gente nem imaginasse que poderia existir. A luta foi exatamente como Floyd Mayweather queria. Conor McGregor foi controlado totalmente, mas no final da noite não teve perdedor. Os dois saíram com o bolso cheio de dinheiro, um recorde mundial de vitórias consecutivas para Floyd, um dinheiro nunca ganho antes e um nome nas estrelas para Conor McGregor, e eu comentando aqui sem ter ganhado nenhum puto com essa luta, na verdade só perdido para comprar pay-per-view. É isso aí, senhores, eu só queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa luta. Eu tava com saudade de falar um pouco. Espero que vocês tenham gostado desse blá 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 meu aqui. E sim, eu queria falar pra vocês por que eu não tenho feito vídeo nos últimos tempos e se eu vou voltar a fazer vídeo. Acontece que